Oi, gente! Eu sou a Aline e hoje nós vamos falar sobre Ministério de Dança Infantil. Então, pessoal, para quem está chegando agora no canal e não sabe, eu além de ser pastora e líder do Ministério de Dança, eu também trabalho com crianças fora. Eu sou professora de balé, principalmente de baby class. Então, a minha área de trabalho são as pocononinhas, bem piquititinhas mesmo. Eu tenho alunas de 3 a 6 anos e também tenho o infantil, que é de 7 até 10 anos, mais ou menos. Então, gente, é uma coisa que eu amo fazer. Eu adoro trabalhar com criança, sempre gostei. A minha primeira opção antes era fazer pedagogia, que não deu certo. Depois eu fui para a área do assistente social e acabei parando no balé, que ainda estou em constante formação. Então vamos falar hoje sobre Ministério de Dança Infantil. Se você foi designada ou designado para iniciar um ministério, ou se tem esse desejo no seu coração de começar um ministério de dança de crianças, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil. Trabalhar com criança não é fácil. Por quê? Porque as crianças, elas já têm uma certa individualidade, elas já nascem com um certo perfil que precisa ser respeitado. E criança, muitas vezes, elas foram tratadas dentro da igreja simplesmente como um acesso aos pais. Você vai pegar aquela criança que ainda não está na igreja, vai trazer para dentro da igreja, ministrar nela e através dela trazer os pais. Sempre, muitos anos eu ouvi sobre isso, que ela é um canal para trazer a família. Sim, ela é também um canal para trazer a família. Porém, a criança, ela já é um ser com sentimentos, com emoções, com pensamentos, que ela precisa ser respeitada e ela precisa sim ser curada. Muitas vezes as crianças chegam dentro da igreja cheia de marcas na alma, cheia de tristezas, cheias de problemas. E como uma pessoa que você está ali, seja na escolinha do domingo, ou seja num ministério de artes com elas, você precisa ser um canal de bênção. Então você precisa entender de criança e você precisa ter o talento para trabalhar com criança. Porque naquele momento que uma mãe e um pai está entregando o seu filho ali, ele está entendendo que ela será bem cuidada. Então ela não vai ser tratada de qualquer jeito, principalmente dentro da igreja. Você com certeza já teve alguma experiência ruim quando criança. Eu me lembro de, quando criança, ter professoras que me deixaram marcas emotivas muito ruins. Marcas que ou foi grossa, ou me tratou mal, ou falou algo que me marcou. E isso é muito importante, gente, quando você vai trabalhar com criança. Você tem que cuidar para não deixar marcas negativas naquela criança. Você precisa ser um condutor de bênçãos e você precisa deixar naquela criança memórias afetivas boas. Porque quando ela crescer, por mais que ela se desvie do caminho, ela vai se lembrar daquelas coisas boas que ela viveu dentro daquele ministério ou dentro daquela escolinha dominical. Bom, enfim, se você vai iniciar um ministério de dança infantil, você precisa entender de duas coisas. Você precisa entender de dança e precisa entender de criança. Sim, não adianta você saber dançar, você saber ensinar a dançar e você não entender de criança. Gente, é sério. Isso é muito importante, porque as crianças, elas estão muito mais ali para socializar, para aprender de Deus, do que para dançar, ou aprender a tocar, ou aprender a teatro. É muito mais do que isso, é uma interação divina que vai adquirir coisas emocionais boas naquela criança, que ela vai carregar para o resto da vida. Então você não vai poder deixar marcas ruins nela. Você precisa ter sim um talento para trabalhar com crianças. Se você não tem paciência, se você não tem esse dom, não faça isso.
Não faça isso porque só tem você, não faça isso porque é o que tem que fazer. Não, não faça. Porque você vai fazer de má vontade, você vai fazer algo ruim para aquelas crianças. Mas você precisa entender que você está deixando uma marca em alguém, seja boa ou seja ruim. Então, cada ministério, cada ensaio que você tiver com as crianças precisam ter marcas boas. Bom, lá no início da minha caminhada de dança na igreja, eu comecei a trabalhar com as crianças e fazer ensaios e tudo mais. Tive muitas experiências boas e muitas experiências ruins. O que eu aconselho para vocês? Sempre deixar alguém para auxiliar. É muito complicado você trabalhar com um grupo grande de criança sozinha ou sozinho. Você precisa ter um auxiliar. Ou muitas vezes dividir essas tarefas com as mães. Eu não gosto que as mães estejam junto, principalmente nas aulas ou ensaios, porque elas atrapalham o desenvolvimento da criança naquele local. Às vezes a criança se transforma, né? Ela tem um porto seguro ali assistindo ela, então ela vai fazer mais birra, ou ela pode ter vergonha, ou ela vai se comportar de uma forma totalmente diferente quando a mãe ou o pai ou algum parente não está no recinto. Porém, eu tive experiências também complicadas que para mim foram ruins, que não tinha ninguém junto. Eu tinha uma criança que depois eu soube que não foi só comigo, aconteceu com outras professoras e outras pessoas da igreja também, que aquela menina começou a inventar certas coisas. Então, inventar que a professora estava gritando ou que estava fazendo alguma coisa do tipo ruim. E que mãe que vai gostar disso, né? Eu como mãe, eu jamais aceitaria isso. Depois passou-se um tempo, uma outra pessoa, muito tempo, uma pessoa assumiu o ministério e uma outra pessoa veio me comentar, dessa minha amiga, dizer que ela mordia as crianças. E eu fiquei... Oi? Gente, isso é impossível, isso não existe. Sei lá, até pode existir, mas é fora do normal. Quando eu fui investigar, era essa mesma criança que tinha falado e gerado confusão a meu respeito, fazendo com outra professora, com outra ministra, né? Então, foi algo muito engraçado e chato, porque era do perfil daquela criança agir daquela forma. Então, nós vamos nos deparar com essas situações. Eu, como professora de criança, eu já me deparei com muitas situações complicadíssimas dentro de sala de aula, com perguntas, com questões, com mentiras. Então, nós precisamos estar preparadas para todas essas situações e por isso que eu digo que é muito importante nós termos sim uma auxiliar ou então fazer um revezamento de pais, de parentes e fazer o seguinte, ó, esse ensaio vai ficar uma mãe da fulana ali para nos auxiliar, ou a mãe do fulaninho que vai ficar aqui para nos auxiliar, até para levar em banheiro e essas coisas todas. Porque a criança, ela necessita sim de uma ajuda, ela precisa sim de um auxílio e de um cuidado maior e de muitos olhos, gente. Porque a criança, num piscar de olhos, ela vai te cegar e fugir. Ou quando vê, já tá subindo em algum lugar que não deve e pode se machucar. Então, por isso que eu digo, trabalhar com criança é muito complexo. Você precisa entender de criança, você precisa ter o talento e não é algo para qualquer pessoa fazer. Muito cuidado quando você for abrir um ministério de crianças, seja de louvor ou de dança. A criança ela é muito complexa e ela inspira sim muita atenção. Não esqueça de deixar o seu like. E se você se interessa mais pelo assunto, deixe aqui nos comentários, que eu posso trazer muito mais exercícios e formas para se trabalhar com criança e ajudar também no ministério infantil.